Fala, gente, boa noite. E aí, como vocês estão? Hoje essa aula ela também vai ser transmitida para a sala do Noturno A, que eu não dou aula. Então, prazer, eu sou a Isabela. Eu estudo psicologia, sou professora de redação do Noturno B. E hoje eu vou substituir a professora Thaís em ambas as turmas. E eu escolhi um tema para falar com vocês, que é sobre a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica. Porque hoje, dia 18 de maio, é o dia da luta antimanicomial, dia em que é comemorado essa conquista dos direitos humanos na área da saúde, na área dos direitos humanos. É um dia muito importante e é muito importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, saber o que está acontecendo nesse cenário da saúde mental, né? Das diretrizes da saúde mental. E é muito importante a gente conversar sobre saúde mental, não só para a nossa vida, não só porque é um direito nosso também, mas também porque atualmente a gente está vivendo esses tempos loucos de pandemia e eu tô fazendo um curso de atenção psicossocial sobre a pandemia, um curso da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz lá de Brasília, e estima-se que vai aumentar os casos de problemas psicológicos entre 1/3 a metade da população apresentar algum tipo, não de doença nem nada, mas algum tipo de problema psicológico, alguma questão psicológica. Isso tende a aumentar e tende a aumentar os serviços disso, a aumentar a demanda, né, por esses serviços e a superlotar a nossa rede de atenção psicossocial dentro do SUS. Então, hoje, dia da luta antimanicomial, em que é comemorado a luta antimanicomial, o que é isso, da onde veio. A gente vai estudar um pouquinho disso hoje. E eu acredito que isso vai aparecer em algum tema de redação em breve. Pra mim tá demorando muito pra aparecer, porque as questões de depressão, de suicídio, de saúde mental têm aumentado muito a demanda disso na população. E cada vez mais tem se discutido mais isso no Facebook, na rede social, enfim. Então eu acho que é um tema muito atual, e ainda mais com essa pandemia. E vamos ficar de olho aberto em relação a isso. Então, né, vamos lá. A luta antimanicomial, o que ela é? Ela é a comemoração que a gente teve uma reforma manicomial no Brasil. Depois, ali nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, se comemora isso, se comemora o fim dos manicômios e a abertura de novos tipos de tratamento para as pessoas que são consideradas doentes mentais, né? E como são essas novas formas de tratamento? Antigamente, tinham os manicômios, em que se prendiam as pessoas, igual se prendem os prisioneiros lá em prisões. Então, se prendia ela em hospitais psiquiátricos para tirar ela do convívio social e ela ficava ali trancada e isso era considerado um tratamento para essas pessoas. Porém, muito se sabe que isso não era um tratamento eficaz, é um tratamento desumano, não deve ser realizado. E após uma série de acontecimentos, após muita luta que se iniciou lá na Itália, com um pensador que se chama Basaglia, isso foi vindo para o Brasil, se iniciou lá nos anos 60, foi vindo para o Brasil nos anos 70, 80, com o final da ditadura, a volta dos direitos sociais, da discussão por mais direitos, a gente teve a reforma psiquiátrica no Brasil e a conquista desse direito antimanicomial, ou seja, do direito de não se prender as pessoas em hospitais, as pessoas que sofrem com algum transtorno. Porém, a gente ainda tem muita luta a ser feita. Então, aqui eu coloquei alguns slogans que são muito bonitinhos da luta antimanicomial, como trancar não é tratar, de perto quem é normal, por uma sociedade sem manicômios. E atualmente, como a gente está vivendo essa questão da pandemia, muita gente está se sentindo com muita angústia, muito aflito. E isso é normal, sentir essas angústias, porque a gente está vivendo uma situação
anormal, então é normal não se sentir normal, porque a gente tá vivendo uma situação anormal. E aí algumas pessoas, né, dessa luta antimanicomial falam, viu como não é bom estar trancado dentro de um ambiente? Como que isso pode ser um tratamento? Se o próprio trancar pode provocar essa falta de lucidez, pode provocar essas loucuras. Então, como que isso, esse trancamento já foi pensado como uma forma de tratamento? E aí, primeiramente, para a gente pensar sobre isso, eu vou trazer esse pensador, Isaías Pessotti, ele é um professor da USP, aqui de Ribeirão, que eu moro em Ribeirão, e ele tem livros que ele vai falar sobre a loucura, e é importante a gente pensar o que é essa loucura, porque essa loucura ela também pode ser muito uma construção social, e ele mostra isso por meio desse livro A Loucura e as Épocas, em que ele vai falar o que eram os loucos, o que era considerado louco de acordo com as épocas. Então, ai, gente, essa imagem aqui era para ela estar no começo. Essa imagem do meio, aqui em preto e branco, ela mostra um oráculo lá na época da Grécia. E os loucos na época da Grécia, eles eram considerados sagrados. Então, quem fazia previsões, falava coisas diferentes, falava em línguas e tudo mais, que hoje em dia a gente poderia olhar uma pessoa dessa e falar, é um esquizofrênico, é um louco, né, e assim por diante. Já na Grécia era considerado uma divindade, eles eram parados para ser escutados, porque eles eram considerados até como sábios, como divindades. Por sua vez, na Idade Medieval, que está aqui na primeira imagem, que eu coloquei a ordem errada, desculpa, eu sou meio dislexa, na época medieval já tinha uma demonização desses loucos, que eram consideradas bruxas, que eram consideradas pessoas endemonizadas. E na época medieval a gente está falando, vocês devem ter estudado isso em história, a gente está falando daquela época da Santa Inquisição, da época em que a igreja dominava o pensamento das pessoas, perseguia quem pensava diferente, perseguia quem saía um pouquinho ali daquela norma, era perseguido pela igreja e era torturado pela igreja. Então os loucos eles eram tratados assim, sobre um pensamento extremamente religioso e com muita tortura por parte da igreja. Eles eram considerados endemonizados na época medieval, como mostra aqui, né, nessa imagem algumas das torturas que a gente sabe que eram horríveis na época medieval. E aí depois, lá no século XIX, vai começar a surgir na Europa o modelo manicomial, que era igual ao das prisões. Começam a surgir as prisões para prender as pessoas e também os manicômios, os hospícios, que eram modelos hospitalocêntricos, que está aqui na última imagem, modelos hospitalocêntricos para prender pessoas que também fugiam da norma moral daquela época, pessoas que eram consideradas diferentes, ou seja, os loucos, aquelas pessoas que eram consideradas loucas. E aqui eu coloquei um trecho do Esquirol, que foi um pensador que falou um pouquinho disso lá no século XIX. Então, em 1818, ele escreve um pouco disso. Ele fala que eles são mais maltratados que os criminosos. Eu os vi nus, vestidos de trapos, estirados no chão, defendidos da umidade do pavimento apenas por um pouco de palha. Eu os vi privados de ar para respirar, de água para matar a sede e das coisas indispensáveis à vida. Eu os vi entregues às mãos de verdadeiros carcereiros, abandonados à vigilância brutal destes. Eu os vi em ambientes estreitos, sujos, com falta de ar, de luz, acorrentados em lugares nos quais se hesitaria até em guardar bestas ferozes, que os governos, por luxo e com grandes despesas, mantêm nas capitais. Então isso é ele descrevendo esses manicômios, esses hospícios, que eram até mesmo pior do que as prisões, e eram onde as pessoas que não eram agradáveis à sociedade eram despejadas. Ai, mas como assim, né? Isso daí parece que é uma coisa assim de muitos séculos atrás. E aí tem também uma obra de Machado de Assis, muito importante. Machado de Assis, um escritor importantíssimo brasileiro, sempre cai em vestibular, gente, lá do realismo. Vocês vão estudar o Machado de Assis em literatura.
E ele também vai ter uma obra em que ele vai retratar essa questão dos hospícios, dos manicômios. Essa obra é um conto, chama O Alienista, e tem a personagem principal, que é o Dr. Bacamarte. E esse doutor, ele abre a Casa Verde, que é um hospital psiquiátrico, não lembro a cidade, mas enfim, ele vai abrir essa Casa Verde, esse hospital psiquiátrico, e ele começa a prender algumas pessoas. Porém, chega um momento em que ele começa a prender pessoas que nem tinham nenhum problema. Ele começa a prender, por exemplo, um cara que recebe uma herança, ele fica muito rico, e ele começa a emprestar dinheiro para outras pessoas, e nisso ele falha, ele começa a ficar pobre, enfim, começa a ter uma série de problemas. Na vida dele, ele vai lá e prende essa pessoa nesse hospital chamado Casa Verde. E nisso, ele vai prendendo quase que a cidade inteira. Ele chega a prender mais de 70% da cidade inteira dentro dessa Casa Verde. Ou seja, uma série de pessoas que nem deveriam estar lá, que sem motivo algum ou com pequenos motivos que ele, de acordo com a visão médica dele do que é loucura, do que é razão, do que não é razão, começa vestido com esse discurso médico de que eu sou médico, eu sei o que é racional, eu sei do que é da ordem do irracional, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, começa a prender essas pessoas. E acaba prendendo muita gente lá, praticamente quase toda a cidade inteira. E aí chega no final do conto, ele começa a refletir o que é da ordem do racional, o que é da ordem do racional, o que é a loucura, o que não é a loucura, né? Quem de fato está louco, se quase toda a cidade tá ali presa, quem de fato é o louco? E aí ele chega à conclusão que, na verdade, quem era louco era ele. E ele liberta todas as outras pessoas que ele prendeu e se prende na Casa Verde e fica lá preso na Casa Verde. Então, essa obra muito famosa do Machado de Assis, ela pode facilmente aparecer em vestibular, porque ela sempre aparece para você interpretar e assim por diante. Ela faz uma análise psicológica de todos esses personagens, faz uma crítica social a isso, a essa questão do o que é a loucura, o que de fato é a loucura, quem de fato é louco, quem de fato não é louco, e essa questão de prender as pessoas em um lugar. Além dessa questão do discurso médico, do discurso científico médico, de que eu sei quem é louco, eu tenho o poder de dizer quem é louco, eu sou médico, eu posso dizer isso, né? Deixando ali as pessoas totalmente alienadas por esse discurso, não porque de fato elas têm alguma coisa. E aí vem a pergunta, né? Pra gente refletir, quem é louco, quem não é louco, o que é essa loucura, se como eu mostrei essa loucura, ela é tão diversa de acordo com o tempo, de acordo com as épocas. Então a sociedade, ela cria os loucos, ela cria formas de loucura, discursos do que é esse louco, do que não é esse louco. A gente pode ver isso pelas épocas, de que na Idade Medieval tinha um discurso totalmente diferente do que era o louco, ao passo que hoje em dia a gente tem um outro discurso. E aí, né, nessa obra de ficção do Machado de Assis, fica também a reflexão. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Porque essa obra do Machado, apesar dela ter sido uma ficção, né, que ele inventou, ela de fato ocorreu na sociedade brasileira, em diversas outras sociedades. Então, até mesmo por isso que o Machado de Assis ele é considerado um gênio, porque as críticas sociais dele são muito bem construídas. E essa é uma característica do realismo. E então, quem será que imitou o que ali? Será que a vida imitou a arte? Será que a arte imitou a vida? Porque aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem a história do Hospital Colônia
de Barbacena. Foi um hospital construído em 1903 na cidade de Barbacena. Foram construídos vários centros psiquiátricos ali, que depois se uniram em um centro, né, em um hospital colônia. E lá no governo Vargas, na época de 30, neste hospital começou um encarceramento em massa de pessoas. Estima-se que 70% das pessoas que ficaram internadas lá não tinham sequer nenhum registro de doença mental. E aí, neste local, começaram a prender todas as pessoas indesejadas da sociedade e tudo o que eles não queriam que convivesse em sociedade, além daqueles que realmente possuíam algum tipo de loucura, de distúrbio, né? Então, por exemplo, gays, mães solteiras, amantes de políticos, alcoólatras, mendigos, índios, pessoas sem documentos, eram todas mandadas para esse hospital. E elas eram mandadas de trem. Então, não apenas ali as pessoas da cidade, daquela região, mas também pessoas do Brasil inteiro foram para aquele lugar. E estima-se que 60 mil pessoas morreram nesse local. E diversas torturas eram praticadas nessas pessoas. Então, duchas frias com máquinas de alta pressão, tratamento de choque. As pessoas lá em Barbacena é muito frio. É um local do Brasil que ele tá numa serra. Não sei explicar porque que ele é frio, mas ele é mais frio. E até mesmo por isso que foi escolhido ser esse local, né? Esse hospício, por isso que foi escolhido ser lá, por conta dele ser mais frio. E as pessoas, elas não recebiam roupas. Então, muitas delas ficavam peladas. Aqui tem uma foto de um interno, ex-interno, e ele tá de bermudinha, praticamente pelado, e ele tá bebendo água do chão. Porque lá também não tinha tratamento de esgoto, não tinha água tratada. As pessoas, elas eram amontoadas num lugar, despejadas lá, e os relatos contam que as pessoas bebiam águas infectadas, com ratos passavam por ali, moscas, baratas, e assim também era com a comida. Então a higiene lá era zero, as pessoas faziam xixi, faziam cocô em qualquer lugar. Então também era uma forma de tortura. E, gente, uma outra coisa desse hospital é que eles eram amontoados, tinha muita gente, e eles começaram a fazer camas de palha. Essa internação, ela foi justificada por um decreto do governo do Getúlio Vargas, lá no ano de 1934, que foi quando teve um boom desse hospital, foi quando ele realmente começou a ser esse cenário macabro que eu tô descrevendo pra vocês. E aí qualquer pessoa poderia solicitar a internação de alguém em um hospital psiquiátrico apenas com um atestado médico. E isso formalizou e legalizou e fez com que tivesse um boom de gente nesse hospital, como a gente pode ver nessa ala aqui, as pessoas amontoadas. E muitas vezes elas dormiam em tantas pessoas nessas camas que muitas morriam sufocadas por dormirem no mesmo local. Então, os mais fracos acabavam morrendo. Morriam de frio, morriam de fome, morriam por estarem sufocados. Se vocês verem as fotos, as pessoas tudo magrelinha, carne e osso. E aqui, ó, as camas de palha que eu falei pra vocês. Porque esse hospital, ele poderia receber até 200 pessoas, mas chegou ao ápice de receber 5 mil pessoas. E a desumanização era imensa. Não tinha água encanada, não tinha alimento. Os internos se banhavam e bebiam no esgoto e a céu aberto. Muitos maus tratos. E aqui uma foto das camas de palha, que começaram a colocar as pessoas para dormir em palha, gente. E muitos funcionários desse hospital, era tanta gente, morria tanta gente nesse hospital, que começaram a traficar esses corpos para as faculdades de medicina para utilizarem nas aulas de anatomia. Outros corpos também foram dissolvidos em ácido, porque não tinha o que fazer com esses corpos de tanta gente que morria nesse lugar. Essa foto, pra mim, ela é muito chocante desse hospital.
Olha essa menininha, uma criança ali no meio, porque assim, tinha criança, tinha adulto, homem, mulher, de tudo era mandado pra lá. Essa criança aqui com várias moscas percorrendo o corpo dela. E tem essa mulher, se eu não me engano, é Camila Arbex, esqueci o nome agora, mas ela escreveu um livro, chama Holocausto Brasileiro, um livro muito bom, que fala, né, tem essas fotos lá no livro e conta a história desse hospital. E aí ela escreve: nus no corpo e na identidade, a humanidade sequestrada. Homens, mulheres, até mesmo crianças viviam ignoradas de tal, comiam ratos e fezes, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancadas e violentadas até a morte. E aí, gente, deixa eu mostrar. Tem vários documentários também sobre esse Hospital Colônia de Barbacena. Tem o museu deles lá em Barbacena. Uma das alas do hospital foi transformada em um museu. Eu nunca fui, queria muito ir. E, nossa, meus amigos que já foram saíram de lá chorando. Falam que é muito forte esse museu. E aí eu coloquei aqui, ó, tem um documentário Holocausto Brasileiro, documentário sobre o Hospital Colônia. Tem um outro documentário também, tem no YouTube, tô mostrando aqui pra vocês que tem no YouTube. E no final da aula, lá nas referências que eu sempre coloco pra vocês, tem uma série de filmes que eu coloquei os links, tá? E aqui tem o link do documentário e tem um outro documentário que chama Em Nome da Razão. Esse documentário lá da década de 70. Porque durante muitos anos, esse hospital psiquiátrico, ele era fechado, não podia ter visitas e ninguém podia entrar lá, só as pessoas que trabalhavam lá. E aí, na década de 70, no ano de 1979, Elvélcio Ratão, ele faz esse documentário Em Nome da Razão, que tá lá pra vocês, pra quem se interessar assistir. E ele conseguiu fotografar e documentar tudo. Essas fotos são praticamente todas dessa época, quando começou a ter a luta antimanicomial, a pressão da luta antimanicomial e o Franco Basaglia, esse cara aqui, que foi quem começou a luta antimanicomial, começou a discutir sobre isso lá na Itália, veio pro Brasil, veio visitar esses hospitais psiquiátricos no Brasil, esse show de horrores, e aí conseguiram abrir esse hospital, abrir isso pra imprensa, abrir isso pra discussão, as pessoas começaram a ficar horrorizadas, muita pressão foi sendo feita. Tava tendo nessa época muitas discussões sobre reforma psiquiátrica, sobre a reforma sanitária, que eu já contei pra vocês, sobre o surgimento do SUS, sobre a reforma sanitária e tudo mais. E aí, com tudo isso, com todas essas discussões, essa efervescência da época, essa abertura democrática da época... Nossa, minha sobrinha tentando abrir no quarto, gente, desculpa. Sofia, eu tô dando aula! Gente do céu, o home office tem que acabar. Pelo amor de Deus, vocês me desculpem. Criança tentando invadir aqui. Voltando. Então, conseguiu criar o projeto de lei em 1989, que foi inspirando o SUS, inspirando diretrizes libertárias e igualitárias do SUS, e essa reforma psiquiátrica foi sendo aberta, com o esforço da democratização do Brasil. E aí, o fechamento do Hospital Colônia ocorreu progressivamente durante a década de 80, e aos poucos isso foi sendo fechado e tudo mais por meio dessas lutas. Coloquei esse link também pra vocês na referência, aqui tem bastante fotos, gente, vou passando aqui pra vocês verem. Fotos das pessoas que morreram, uma outra curiosidade, lá, os internos jogados no pátio, poucas roupas no frio que faz. Uma outra curiosidade é que não tinha mais espaço nos cemitérios da cidade, as mulheres de lá. Essa foto eu coloquei no slide. As pessoas tudo magrelinha, viviam apenas com poucas roupas, como eu falei, no frio. E uma outra coisa que é importante falar, por que chama o Holocausto Brasileiro?
Porque quando o Bassaglia, lá da Itália, o precursor da luta antimanicomial, veio pro Brasil ver esse hospital psiquiátrico, ele virou e falou: gente, isso daqui tá parecendo o campo de concentração de Auschwitz. Assim como lá no nazismo, o Hitler praticou aquelas atrocidades com os judeus, com os gays, os ciganos e tudo mais, aqui no Brasil isso também está sendo feito contra os próprios brasileiros, contra as próprias pessoas indesejadas da nação brasileira. E ninguém tá vendo isso. Ficou durante anos, desde a década de 30 até o final da década de 80. São 50 anos de silêncio e dor e tortura sendo praticada nesse local. E uma outra coisa que eu acho importante mostrar e falar, olha aqui na foto, gente. A maioria da população era qual? A população negra. Boa parte do Hospital Colônia também era de etnia negra. Então, mais uma vez, o preconceito racial brasileiro escancarado também por forma desse hospital, encarcerando os negros como se eles fossem loucos. Então, teve essa lei Paulo Delgado. E lá em 2001, depois de toda essa série de lutas, de acontecimentos, teve a lei Paulo Delgado, em 2001, que regulamentou os direitos sociais das pessoas tidas como loucas, consideradas como loucas por algum médico, por algum psicólogo, por algum psiquiatra, por alguma pessoa que detém o poder de dizer quem é racional, quem é louco, quem não é, que caracteriza algumas pessoas que, como a gente viu, não deveriam ser caracterizadas como loucos. E aí, coloquei alguns artigos aqui dessa lei, e o que é importante a gente saber dessa lei, que a gente saber dessa reforma psiquiátrica. A gente saber que o encarceramento, trancar as pessoas em um hospital, em um lugar e assim por diante, não promove saúde mental. Isso não promove de jeito nenhum, gente. Isso é extremamente antiquado, é extremamente horrível. Isso é uma maneira de fazer tortura, você trancar uma pessoa em um hospital, em algum local. Essa lei, ela prevê que o tratamento, que a saúde mental, ela deve ser promovida por meio da socialização, por meio de trazer essa pessoa para a sociedade, promover a cidadania, a reinserção social do paciente em seu meio, com a devida participação da sociedade, da família no tratamento dessa pessoa, e não deixando ela ali trancada. Então, uma assistência de saúde mental, né, que promova a cidadania dessa pessoa, a reinserção dessa pessoa na sociedade, o tratamento que traga a família para o tratamento dessa pessoa. Isso sim vai promover uma saúde mental humana, uma saúde mental especializada, que de fato vai trazer suporte e desenvolvimento cognitivo, social e mental para essa pessoa, e não encarcerar ela em um hospital e falar que você está tratando daquele indivíduo, porque não apenas você não está tratando, como você está piorando o estado mental daquela pessoa quando você trancar ela. Mas não existe hospital psiquiátrico, não tem gente que tem que ficar trancada e tudo mais. Sim, gente, ainda existem hospitais psiquiátricos, lógico que essas questões de tortura dessa maneira, sem tratamento de esgoto, essas coisas e tudo mais, formalmente em lei é proibido, como eu tô mostrando pra vocês, e a gente deve procurar esses hospitais, os profissionais de saúde devem encaminhar pessoas para esses hospitais psiquiátricos apenas em casos extremamente graves, em que todas as outras formas de tratamento foi oferecida e foi tentado, foi realizado e não houve efeito naquela pessoa, fazendo com que, em última instância, ela deva ser hospitalizada por um tempo, porque não houve o que fazer. E aí ela vai para um hospital psiquiátrico. Ou em um caso de surto momentâneo, pontual, em que ela vai ficar uns dias ali e depois ela volta para sua casa. E não trancar a pessoa, como a gente viu aqui
no Hospital Colônia de Barbacena, as pessoas viviam lá. Elas ficavam lá dia e noite e não tinha chance de voltar para casa. Essa questão da reinserção social, imagina, nem se pensava. Elas eram jogadas lá, mesmo encarceradas, para sempre como presos, até que elas morriam. A única maneira de liberdade delas nesses hospitais era a morte. A liberdade era a morte. E isso é muito grave. Até me dói falar essas coisas, pelo amor de Deus. E aí a gente tem, hoje no SUS, os RAPs, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que são maneiras de se pensar isso, maneiras de se promover isso, integrando a sociedade ali no tratamento dessa pessoa. E um dos exemplos muito legais dentro desse RAPs, essa rede do SUS, são os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial. Os CAPs, eles são modelos de tratamento em que ele é multiprofissional. Então, ali dentro a gente tem enfermeiro, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, uma série de pessoas que vão pensar juntas e de maneira interdisciplinar a saúde mental dessas pessoas, promovendo oficinas, promovendo reinserção social. Existem CAPs 1, 2 e 3, CAPs AD, que é o CAPs para pessoas de droga. Gente, tá me fugindo um nome, mas vocês entenderam, né? CAPs AD, pessoas viciadas em droga. Não é esse o nome mais bonito, mas enfim. Que vai fazer o tratamento de pessoas, de usuários de droga. E os CAPs, eles vão atender essas pessoas que têm algum tipo de transtorno mental mais grave, transtorno mental mais frequente e tudo mais. No CAPs 1 e no CAPs 2, as pessoas nem sequer dormem lá. Então tem essa questão da participação familiar também. As pessoas têm uma casa, elas têm o ambiente delas. O CAPs busca elas passam o dia, a tarde, depende do tratamento que ela vai fazer, porque ali dentro cada tratamento é especializado e é individual, então para cada pessoa ali dentro vai ser pensado um tipo de tratamento. O tratamento ele não vai ser igual para todos, porque cada um é diferente, né? E aí ele vai passar um tempo ali naquele lugar e ele vai ter uma série de oficinas terapêuticas para ele fazer. Ele vai ter atendimento com psiquiatra, ele vai ter atendimento com psicólogo e assim por diante. Então tem muitos CAPs que são bons, que fazem um tratamento excepcional. Eu coloquei aqui a foto da luta antimanicomial do CAPs Maria Boneca, um CAPs que eu tive o privilégio de conhecer e de até atuar um pouquinho lá em Uberaba, quando eu fazia faculdade lá. É um CAPs lindo. E todo ano, no dia 18 de maio, lá em Uberaba, as pessoas saem nas ruas, os estudantes de medicina, estudantes de psicologia, estudantes da área de saúde, junto com os usuários, porque quem usufrui do SUS, da rede de atenção psicossocial, enfim, do SUS, a gente chama de usuários. Então, os usuários da saúde mental da cidade, os familiares, as pessoas que são a favor da causa, a gente fechava as ruas e todo mundo desfilava pela cidade, conscientizando as pessoas e fazia a semana da luta antimanicomial. E era muito legal, coloquei aqui uma foto do bloco Maria Boneca, que é o nome do CAPs, né? E dessa importante data da luta antimanicomial. E uma coisa que eu acho curiosa é que Bauru foi o cenário da luta antimanicomial no Brasil. Uma das grandes conferências que houve entre os estudiosos dessa área foi em Bauru. Então, o cenário onde ocorreu a luta antimanicomial no Brasil foi em Bauru. E em Bauru, eu faço psicologia na Unesp, a gente não tem essa questão da luta antimanicomial no curso. A gente tem um só professor que fala disso. E nunca vi nenhuma mobilização forte em relação a isso, inclusive na cidade. Em relação à cidade, em relação aos CAPs da cidade, pode ser desconhecimento meu, mas em relação à Unesp, eu que estou lá dentro, acho muito curioso como não tem essa participação e essa luta mais ativa, sendo que Bauru foi um cenário, né, disso.
E aí também tem o CAPS infantil, tava falando dos tipos de CAPS, a gente tem o CAPS infantil, que é especializado para infância e para adolescência. E aí são esses os CAPS, e eles não têm aquela cena, aquela cena de hospital, eles não se parecem com um hospital. O CAPS Maria Boneca, ele é uma casa. Se você passa na frente dele, ele parece casa de vó. Ele é uma casa grande com quintal, com várias salas diferentes, com cozinha e tem comida. Enfim, é um ambiente totalmente diferente para promover essa saúde mental de uma maneira humana e psicossocial, trazendo a família e a sociedade para desenvolver a cidadania também dessas pessoas, para elas não ficarem trancadas. Então elas têm esse contato com a rua, com coisas normais que a gente faz, como ir à padaria, pegar ônibus e tudo mais. Eles são estimulados a ser cidadãos ou cidadãos, nunca sei falar essa palavra, nunca vou saber, mas eles são estimulados a fazer essas coisas e não a ficarem trancados dentro de casa como se eles fossem, como se eles tivessem problemas incapacitantes, porque esses transtornos mentais, eles não são incapacitantes. A gente pode ter esquizofrênicos que dão aula, esquizofrênicos que fazem uma série de coisas igual todo mundo. Não é a doença que vai definir aquela pessoa, gente. Então, ter um transtorno mental, alguma doença desse tipo, é igual, por exemplo, uma pessoa que ele tem uma diabetes. Ele tem que fazer um acompanhamento, ele tem que tratar aquilo e tudo mais, mas nem por isso um diabético ele vai ficar trancado em um lugar. Não, ele vai fazer o trabalho dele, ele vai estar ali na família dele, mas ele vai ter que ter todos os cuidados dele de insulina, de medicamento, e assim também é com a grande maioria dos transtornos mentais. Então, por que deveria ser tratado diferente, né? E aí, uma das grandes figuras maravilhosas desse Brasil e mulher, diga-se de passagem, a grande Nise da Silveira. Ela foi uma mulher revolucionária, uma psiquiatra revolucionária no Brasil, sobre essas questões da luta antimanicomial. E eu coloquei aqui uma frase dela que ela fala: é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. E é isso, gente. Quando a gente vê a nossa realidade, a gente tem que se espantar em relação àquilo, a gente tem que ficar indignado, a gente tem que lutar contra e a gente tem que ter esse pensamento crítico e promover essas mudanças. E a Nise, ela foi uma mulher à frente do seu tempo e ela promoveu isso. Ela revolucionou a psiquiatria, ela revolucionou a medicina e o cuidado em saúde mental brasileira. Uma mulher maravilhosa. A Nise da Silveira... Ai, passou demais. A Nise da Silveira, ela começou a atuar como psiquiatra em um hospital no Rio de Janeiro. E ao invés dela seguir os modelos hospitalocêntricos e manicomiais da época, que previam a lobotomia, tratamentos de eletrochoque, tratamentos torturantes, que não respeitam a individualidade da pessoa, que deixam ali eles presos e à mercê à própria sorte, sofrendo uma série de tortura, sem ter esse contato social, sem ter esse tratamento psicossocial humanizado, o qual eu estava comentando com vocês agora. Ela chegou nesses hospitais e falou: não, eu não vou tratar essas pessoas assim. E ela começou a tratar essas pessoas por meio da arte e começou a desenvolver a arte nesses usuários, nessas pessoas que estavam internadas. E aqui tá uma foto de algumas pinturas desses pacientes da Nise da Silveira. Essas pinturas, elas estão lá no Rio de Janeiro, no Museu do Inconsciente, e eu consegui também ver muitos desses trabalhos da Nise lá no Itaú Cultural, que teve em 2018 uma exposição da Nise da Silveira maravilhosa. Nossa, até chorei indo lá, em que conta a história dela. Ela foi presa no governo do Getúlio Vargas também. Ela ficou presa junto com o Graciliano Ramos. E ele conta sobre ela em um dos livros dele, que ele conta sobre a prisão. Ai, como que chama esse livro mesmo? Enfim, é o livro que ele conta sobre a época que ele ficou preso. Daqui a pouco eu lembro o nome. E ela começou a tratar essas pessoas por meio da pintura, da escultura, do teatro, desenvolvendo
as questões artísticas nessas pessoas, colocando elas para produzir alguma coisa, para trabalhar a mente, para desenvolver o corpo, desenvolver a mente, desenvolver a alma. E não deixar elas ali encarceradas, sendo torturadas. E aqui são algumas imagens do Museu do Inconsciente, de algumas pinturas dessas pessoas. E, gente, uma coisa muito triste, tá? Que essas são algumas... É uma escultura de um dos pacientes da Nise, eu esqueci o nome dele. E aqui tá a escultura dele antes da lobotomia e depois da lobotomia, pra gente comparar. Então, o que é a lobotomia? A lobotomia é um tipo de tratamento psiquiátrico que era muito comum naquela época, que era cortar os lobos do cérebro, que são 2 lugares do cérebro. Não vou saber explicar que lugar é esse, blá blá blá, não, porque eu não estudo psiquiatria, não estudo essas coisas assim. Mas enfim, ir lá e cortar uma conexão do cérebro daquelas pessoas. E isso era considerado um tratamento. Mas essa lobotomia deixava a pessoa parecendo um vegetal. Tirava dela suas características principais e individuais, a personalidade dela, a imaginação dela e muitas capacidades cognitivas que ela tinha, tanto física quanto mentais. E aí, aqui tá a comparação. Ali, a Nise tentou lutar contra a lobotomia desse paciente dela, não conseguiu, fizeram a lobotomia nele. E aqui tá o antes e o depois. Então, olha a capacidade artística que essa pessoa tinha. Olha que linda essa escultura dela. E depois da lobotomia, como ficou. A gente vê que ele perdeu completamente a capacidade. E isso mostra como é atroz, desumano, horrível, torturante, horripilante alguns desses tratamentos. E a gente tem que sempre lutar contra eles. Então, tá aqui a Nise maravilhosa. E aí, o que fazer, né, em relação... o que fazer na luta antimanicomial? O que fazer para lutar contra lobotomia, tratamentos de choque, esses tratamentos desumanizados? Como que a gente pode promover a saúde mental nas pessoas? Um dos exemplos é por meio das artes, como a Nise revolucionou aqui no Brasil, uma figura importantíssima. E tem o filme dela, coloquei aqui, ó. Ai, cadê? Ai, aqui, ó, filmes indicados. Nise, tem o filme dela, Nise, O Coração da Loucura. Facilmente encontrado ali no YouTube, coloquei o link pra vocês também. Filme lindo, lindo, lindo. Lançou em 2016, se eu não me engano. Mas, enfim, dá pra fazer muita coisa que promova a reinserção social dessas pessoas de uma maneira humana. Tem esse filme da Itália, italiano, que chama Dá Pra Fazer. Tá aqui o cartaz dele. Ele não é um filme muito conhecido, mas eu estudei esse filme. Ele é lindo, muito legal também, recomendo demais. E ele mostra como um sindicalista desenvolveu uma ala psiquiátrica utilizando uma cooperativa. Então ele chegou lá num hospital psiquiátrico e as pessoas estavam lá daquela maneira que a gente sabe que é o hospital psiquiátrico, lá despejadas pelo sistema de saúde, né, tacadas ali, como se eles não fossem pessoas, como se eles não fossem cidadãos de direitos. Eles estavam tacados lá e chega esse cara para trabalhar nesse lugar e ele começa a ver isso e ele começa a construir uma cooperativa nesse lugar. Então, o que é uma cooperativa? É uma empresa em que todas as pessoas são donas, não tem um dono, um chefe lá que manda na empresa. Todas as pessoas cooperam no desenvolvimento daquela empresa e ele começa a transformar esses internos, esses pacientes, em sócios. E ele começa a promover autonomia nessas pessoas. E elas começam a participar. E você vai vendo no filme o desenvolvimento delas, que antes elas estavam ali todas com a mesma roupa do hospital psiquiátrico, aquele pijama lá de doente,
E elas começam a ter vontade de ter personalidade, de ter individualidade. Algumas mulheres começam a se maquiar, começam a desenvolver autoestima, se sentir bonita, começa a desenvolver participação, cooperação, proatividade, e começa a dar certo a cooperativa deles. Enfim, não vou dar mais spoiler. E muito bacana o filme, mostra uma coisa super diferente que pode ser feita. E não apenas no filme isso acontece, mas aqui no Brasil a gente tem em Belo Horizonte um exemplo maravilhoso disso, que acontece há anos. É uma ONG e eles têm um bar que se chama Suricato. Nesse bar, eu coloquei uma foto aqui. Nesse bar, todas as pessoas que trabalham nele, desde cozinheiro, atendente, garçom, tudo mais, todos eles têm algum tipo de transtorno, eles são usuários da saúde mental desse lugar, de Belo Horizonte, no caso. E aí o bar, ele questiona. Quando você vai lá, não dá pra saber quem ali dentro é louco. Quem de fato ali dentro é louco? O que é ser louco? Se todas as pessoas que trabalham e mantêm aquele local, eles são usuários da saúde mental. E aí é uma iniciativa linda que promove a autonomia das pessoas, a participação, a reinserção social. Eles construíram aquele lugar e eles participam daquele lugar. Vamos ver se eu tenho tempo, porque eu sempre ultrapasso o tempo. Desculpa, gente, eu falo muito. Eu já ultrapassei o tempo. Eu ia passar um videozinho que mostra esse bar Suricato, mas enfim, vocês podem assistir depois. E vou finalizar, mais 5 minutinhos rapidão, apenas falando do retrocesso. É muito importante a gente falar desse tema, porque além da gente sofrer a pandemia e das questões de estresse pós-traumático, o aumento de casos de depressão, de ansiedade e tudo mais, a gente tá ali com uma estimativa de que vai aumentar muito, além de ser uma coisa super discutida e tudo mais, ainda pode aparecer muito nos vestibulares, em provas de redação, porque a gente está sofrendo um enorme retrocesso na política brasileira sobre isso. Então, Michel Temer, nosso queridinho Michel Temer, ex-presidente vampiresco, golpista, ele cortou 77,8 bilhões que eram destinados ao CAPS, aos Centros de Atenção Psicossocial, aqueles lá que eu já falei pra vocês, em todo o país. Ou seja, a gente está sofrendo um desmonte da política de saúde mental implementada a partir de 2001 com a reforma psiquiátrica. E esse corte representa cerca de 1/3 do recurso investido pelos municípios. É um corte de cerca de 1/3, gente. É um corte grotesco que a gente vem sofrendo. E aí, né, mimos da política brasileira, não apenas o querido Temer, mas também Bolsonaro continuou e piorou, tacando mais bosta ainda no ventilador na nossa situação da saúde mental no Brasil. Então, foi lançado diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental no ano passado, em fevereiro do ano passado, com diversas alterações nas políticas de saúde mental, constando ali a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia, ou seja, os eletrochoques, que são formas de se fazer tortura, né? Quem quer ser tratado em relação à saúde mental tomando choque? Ninguém quer ser tratado assim em nenhuma circunstância, e nem deve ser tratado assim, pelo amor de Deus, gente. Além de internação de crianças em hospitais psiquiátricos e abstinência para o tratamento de pessoas dependentes de álcool e outras drogas. E aí essa questão da dependência de álcool e outras drogas fica para outra aula, que também teve uma série de retrocessos nas políticas de redução de danos, junto com essa nova Política Nacional de Saúde Mental. E, ou seja, isso daí fere a lei que a gente estudou, fere tudo que a gente estudou, e é um enorme retrocesso que a gente está sofrendo, que a gente conquistou esse direito por meio de muita luta. E essa série de portarias, de políticas nacionais e tudo mais, isso daí é tudo regulamentado pelo Ministério da Saúde, foi regulamentado pelo Ministério da Saúde, e foram presidentes que estão ali afirmando essas políticas. Então isso dá vazão para muito profissional de merda que quer fazer merda ali na vida das pessoas, fazerem cada vez mais merda e serem legalizados a fazer isso, e terem uma lei que dá suporte a isso, e ter um presidente que suporta eles a fazer isso, e assim fere todo esse histórico de luta. E isso é muito grave, porque, né, diante de tudo que eu falei pra vocês, olha toda a história que eu contei, assim por diante, isso é muito grave.
E aí eu coloquei a frase da Simone Beauvoir, não sei falar o nome, e ela fala pra nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. E é isso, gente. Todos esses direitos sociais que a gente conquistou, a gente tem que se manter vigilante o resto da nossa vida. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte, como diz a música de Caetano, né? E ali a Simone, ela foi uma autora feminista que fala do feminismo. Então aqui na frase dela, ela tá falando sobre o direito das mulheres. Mas não apenas sobre o direito das mulheres. A gente tem que zelar não apenas pelo direito das mulheres, mas assim como por todos os direitos sociais que a gente conquistou. Os direitos na luta antimanicomial, direitos sociais de todos os tipos. Basta uma crise política, uma crise econômica como a gente está vivendo, pra gente ser ceifado e perder tudo isso. Como eu tenho mostrado para vocês nas últimas aulas, como eu dei aula de políticas de austeridade, sobre as questões do SUS, corte no SUS, cortes na educação e tudo mais. Então, é preciso estar atento e forte sempre, 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 porque a gente está sofrendo uma série de retrocessos. E aqui, né, pra finalizar, tem uma série de filmes que vocês encontram no YouTube, todos os links estão ali pra vocês. Bicho de Sete Cabeças, um filme maravilhoso com o lindo do Rodrigo Santoro, maravilhoso, dando um show de atuação. Um filme brasileiro maravilhoso que vai falar sobre manicômio, saúde mental, o que é loucura, o que não é loucura. Um outro filme muito famoso, Um Estranho no Ninho, muito bom também. O filme da Nise, que eu já falei pra vocês, lindíssimo. E esse filme que chama Estamira, que eu ainda não vou assistir, que eu vou assistir hoje mesmo, mas que a querida professora Thaís indicou, que vai discutir essas questões do que é loucura, do que não é loucura. E ela indicou pra vocês esse filme. Vamos assistir. Assim como os outros documentários, todas as referências estão aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa que eu ultrapassei o tempo da aula. E é isso. Beijão e até mais.